Olá, pessoal! Final de semana está aí, promete ser maravilhoso, assim como aqui dentro do estúdio, né? Que é sempre esse super astral, iluminado, uma alegria, e hoje não vai ser diferente. Nós vamos começar com dicas sobre alongamento de unhas. A unha longa, que aliás virou moda novamente, e a mulherada tá enlouquecida fazendo de tudo para ficar com garras. Então a gente vai conversar com a Bruna Dias, que é designer de unhas e está agarrada no Senoval, como vocês podem ver, o nosso objeto de apoio aqui do programa, e vai dividir conosco todo o seu conhecimento sobre o assunto. Também vamos conversar sobre a peça Tennessee com os atores Tamires Mora e Chico Menegar. O Chico, aliás, que tem uma peculiaridade muito interessante no nome, vai falar sobre isso depois, além, claro, de contar um pouquinho sobre a peça. Vai ter o Virei Mamãe e vai ter hoje também o Virou Mundo. Vamos ver se vocês adivinham da onde estaremos falando. Então, ó, bora lá começar o programa. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Tá bom o Senoval aí? Tá ótimo. Tá? Pode deixar ele também. Ele é encantador, seduz as mulheres, é um sedutor este pato. Bruna, alongamento de unhas. Não falamos sobre esse assunto aqui no programa ainda, apesar de ser assim um assunto que está em ebulição, porque teve um tempo que as unhas longas até não tá aquela coisa, né, aquelas unhas garras assim, elas saíram um pouco da moda, mas agora a gente pega redes sociais, Instagram, pessoal todo, eu falei mulherada, mas não é só mulherada não, né? Tem muito homem aí se atirando nas unhas longas também. Sim. Como é que é esse procedimento? Porque muita gente tem medo, às vezes, de fragilizar as unhas. No que consiste exatamente o alongamento de unhas? O alongamento de unhas é feito para quem não consegue deixar as unhas crescer. Se a pessoa tem unhas compridas, eu jamais vou indicar um alongamento de unhas para ela. Pessoas que roem unhas, pessoas que ganharam bebê ou até grávidas, não tem contraindicação nenhuma para alongamento. Tô sentindo que as minhas unhas não crescem mais, preciso alongar. Pronto, não tem problema. Hipoalergênico, sem problema algum. Pois é, então não dá alergia, que é uma das coisas também que eu tinha uma certa dúvida. Daí tu põe, daqui a pouco faz todo um procedimento e começa a dar aquela coceira desgraçada, Não, né? dificilmente isso acontece. Muito difícil. E como é que funciona? Como é que é feito mesmo, assim, ali na hora? Quanto tempo leva? Como é que a pessoa precisa se preparar ou não? O alongamento de unhas que eu faço é o acrílico. Eu levo em torno de 2 horas para fazer o processo. Ele é totalmente moldado. O alongamento acrílico, eu uso um monômero misturado com um pó. O que é monômero? O monômero é um líquido. Ah, tá. Um líquidozinho que mistura com um pó e aquilo faz uma pastinha de secagem rápida que transforma em unha. Então é basicamente isso o processo. Não tem, não vai na cabine como o gel, né? Essa é a diferença. O gel normalmente se usa cabine, precisa da cabine para fazer. E o acrílico não. O acrílico seca na hora. Como é que faz esse molde? Como é que ele é feito? Ele é um molde adesivo, que é colado embaixo da unha da cliente, para definir o tamanho que ela quer de unha. Sim, por exemplo, eu pego e ponho aqui, vamos ver se eu consigo mostrar na minha unha. Nós vamos ver umas fotos depois, mas eu ponho aqui um adesivo embaixo da unha para daí alongar e tu põe por cima o molde. Tem todas as marcações com números e linhas para ela ter mais ou menos uma ideia do tamanho de unha que ela quer. E dá para cortar depois, uma vez feito? Lixar. Lixar. Isso, a gente nunca corta um alongamento, sempre porque vai lixa. crescendo, né? Sim, vai crescendo, de acordo com a unha mesmo. Sim, por isso que o indicado é ficar com um alongamento de 1 a 3 meses. E depois se tira porque a unha da pessoa já está gigante. Sim. Então a gente tira e faz uma blindagem, que a gente chama passar só uma capinha fininha naquela unha que já era fraca. Então o alongamento não é um tratamento, a unha não vai ficar forte. Então para que ela se mantenha daquele tamanho, a gente faz uma blindagem com o acrílico mesmo, que é uma camada mais fina em cima da unha da cliente. Pois é, porque aí vai crescendo. Só que vai vindo a outra unha e ela vai vir não tão altinha quanto o alongamento, que tá, digamos, um andarzinho acima por ter realmente, né, uma cobertura. Sim. Como é que fica isso na unha? A gente precisa fazer uma manutenção a cada 20 ou no máximo 25 dias.
Aí é feita uma manutenção e eu reponho naquele crescimento o produto para que ela fique lisinha de novo. Na verdade, pelo que tá falando, talvez muitas pessoas achem que fragiliza a unha, mas na verdade a unha já é frágil. Sim. Normalmente as pessoas que me procuram para fazer alongamento já têm a unha frágil. Então o alongamento ele não fragiliza as unhas. Isso não acontece. Vamos dar uma olhadinha nas fotos então para ver como é que fica isso. Olha, é que é bonito uma unha longa, né? Quadradinha, olha só. Essa mão é tua ou é de uma cliente? Não, é cliente, são todas clientes. Tá linda essa cor. E dá pra retirar esmalte, tudo normal? Pode fazer tudo normal. O alongamento bom dele é que a duração do esmalte é muito maior. Tu consegue ficar com esmalte de 15 a 20 dias tranquilamente. Vamos pra próxima. Olha, essa aí tá Essa é uma baby boomer, arrojada. uma baby color que a gente chama. São duas cores de acrílico pra deixar ela assim. E aí também dá pra tirar o amarelo, Sim, enfim. tu pode pintar, pode fazer tudo, não tem... Super verão, assim. Sim. Essa é uma baby boomer, que é um degradezinho de cores. Ah, isso é um degradê. Sim, feito tudo com acrílico. Olha, que bonito. Bem legal. Essa também é uma baby boomer. Agora, essa é a minha preferida. Eu adoro unha vermelha, né? Linda, linda, linda. E tu vê, essas são unhas longas, mas também não é uma coisa assim assustadora, que a gente vê aquelas garras, né? Muitas vezes, alongamento, vou ficar com aquelas garras enormes. Sim. Mas como é que é assim? As pessoas reclamam, chegam lá e reclamam, sofrem muito em função da unha curtinha? Ultimamente as mulheres têm sofrido muito com as unhas curtas. Muito, muito, muito. Clientes que me mostram fotos que tinham unhas gigantes e agora não cresce mais. Pois é, e tem alguma razão? Elas chegam a te passar algumas razões? Assim? Todas me falam que já fui ao médico, já tomei vitaminas, já fiz tudo, mas a unha não cresce. Então a solução é o alongamento. Tu sabe que eu tava com a minha unha bem fraquinha, agora engravidei, e aí ela parece que... Sim. Nem cabelo e unha, quando fica grávida, Eu gostei que tava mostrando ali as fotos, e o Chico pegou ali a mão da Tamires pra ver como é que era a unha dela. Eu fui ver minhas unhas também pra ver. Deu ver. uma olhadinha discreta pra ver se tava tudo bem ali do outro lado. E como é a esmaltação em gel? É recomendado, as recomendações são as mesmas? Qual é a diferença? Esmaltação em gel é aquele esmalte que dura de 15 a 20 dias, não descasca, não perde o brilho, só o porém é que ele cresce como um alongamento. E aí ele precisa ser retirado e feito uma nova esmaltação. Mas ele não vai alongar a unha? Não, ele não vai alongar. Sim, é mais indicado para quem, por exemplo, vou passar 13 semanas fora, ou tô numa fase meio, vou ter bebê e não vou conseguir fazer nada da minha vida, então eu fico ali com uma... Entendi. Muitas coisas que eu escuto, assim, quando as pessoas me procuram para fazer alongamento, é que eu vou fazer alongamento e não posso fazer mais nada em casa. Isso não acontece. O alongamento foi feito, sim, para mulher moderna, que cuida de filho, que limpa a casa, Não, mas tu não entendeu, isso é uma desculpa que a gente usa. Eu acho. Olha, eu não posso, 3 semanas, a gente não posso fazer nada em casa. Quem segura aí a onda. Lava a louça pra mim, por favor, que eu não posso. Na verdade, a unha fica, é melhor até do que o esmalte normal, porque o esmalte normal, realmente, ele tende a dar uma descascadinha, né, com os trabalhos manuais. Sim. Isso não acontece com a esmaltação e nem com o alongamento. A esmaltação leva quanto tempo? 1 hora. 1 hora? Sim. É bem rápido. É bem praticamente rápido. o tempo de uma mão mesmo. Sim, normal. Muito bem. Tá, e além disso, os cuidados com o alongamento, tem mais alguma questão que tenha que ser, para qual tenha que se atentar, até, sei lá, fungos, né? Às vezes é uma coisa que tu pensa, tu vai botar ali uma coisa artificial na tua unha. Os fungos só acontecem quando as clientes não fazem a manutenção no tempo certo. Porque aí a unha cresce muito e às vezes pode acontecer de descolar. Então, por isso que eu sempre friso bem. Alongamento tem que fazer manutenção em 20 dias ou 25 no máximo. Porque aí descola um pouquinho e naquela umidade entre uma coisa e outra. Exatamente. Aí tu vai lavar a mão, tu vai estar sempre com a mão úmida, vai entrar um pouquinho de água, pode acontecer. Eu detesto esses fungos porque eles parece que vão Sim, se espraiando, né? Verdade. Em todas as brechas possíveis. Ontem mesmo eu recebi a foto de uma aluna que retirou a unha de uma cliente e ela estava com todas as unhas verdes. De uma pessoa que fez fora, enfim. Mas... E aí o que tem que fazer? Aí tem que retirar... Deixar sem alongamento e fica sem esmaltação, sem nada por um bom tempo. Ali arejando. Sim. Tem mais algum outro tipo de cuidado que tem que cuidar? A única coisa que eu sempre peço, não usar as unhas como ferramenta. Abrir latas, puxar aqueles calçados apertados,
Calça, quando tá muito apertada também, não puxar com as unhas. Mas fora isso, é vida normal. Sim, porque tá suscetível de ser quebrada, então. Sim. Se tu Embora não tiver, seja um pouquinho mais se tu não tiver resistente. cuidado e for fazer serviços manuais que exigem um pouco mais de força, pode acontecer. Tá, e aí se a pessoa quebrou uma unha, porque realmente com uma unha longa daquela, se tu quebra uma unha, fica muito aparente. Sim. Daí dá pra voltar Com e pra certeza. refazer uma só. Volta lá que a gente refaz uma unha só. Fica com uma unha, senão fica aquela coisa meio, né, Sim. desproporcional. Verdade. O que tu sente no número de mulheres ali, teu percentual de clientes? Tu tem alguma ideia do número de mulheres que têm buscado isso? E outra, tem homens buscando isso também? Por enquanto, pra mim, homens não apareceram, mas eu sei que tenho vários colegas homens que estão trabalhando com alongamento já, mas pra mim ainda não, mas não tem problema nenhum, né? Sim, porque hoje em dia, né, tem muito homem realmente que curte a função até da maquiagem, dos cabelos e daqui a pouco já fica com uma unha lá. Sim, Né? sim, é. Eu chego a atender na semana, assim, em média de 50 mulheres, só alongamento. Só alongamento? Só alongamento. Meu Deus do céu, são 200 mulheres por mês botando as garrinhas de fora. Vocês imaginam o que não vai acontecer no mundo, gente, com tanta mulher assim, ó. Bom, a gente vai pro intervalo e já volta, não sai daí. Agora é hora do Virei Mamãe e eu estou numa nova fase, né? Após ter tomado ali uma chapoletada da minha nutricionista, eu tô me alimentando de uma forma mais saudável e nutritiva. Confere aí. Bom, vou mostrar um almoço típico meu agora, tá? Eu tô com desejos muito estranhos. Na verdade, devem estar dando graças a Deus, a Doro tá dando graças a Deus, porque a única coisa que eu peço é feijão, arroz, ovo, frito, claro, e tomatinho. Que eu acho que é um bom alimento, né? Na verdade, temos proteína, carboidratos aqui, uma coisa, feijão, tem até um tomatinho que eu ponho aqui pra enganar. Eu sempre gostei muito de salada, mas eu não sei o que tá acontecendo, que eu não tô comendo muito, assim. E, claro, um suquinho daí de morango, tá? Com daí uma frutinha, né? Então, muito nutritivo. Mas, sério, a Doro tá meio chocada, né, Doro? Tá meio chocada que o almoço ficou a coisa mais fácil de se fazer. É arroz, feijão, ovo e tomate. Nem batata frita eu peço. Olha que maravilha. Sim, Doro, tô falando contigo. Tá bom de fazer o almoço pra mim, né? Tá bom de fazer o almoço pra mim, né? Aparece aqui no vídeo, Doro. Olha aqui, ó. Vem cá. A Dodô não dá um oi aqui pra galera. Olha ali, ó. A Dodô é a que cuida de mim. Então, ela todo dia agora... E do Thomas também. O Thomas já almoçou. Então, todo dia ela faz esse almoço maravilhoso. Tá servido? Tá, eu vou comer. Beijo. Gente, eu comi muito feijão e eu tenho que mandar um beijo pra Dodô, que é a pessoa que mais cuida de mim. Ela é, assim, de um cuidado rigoroso. Ela me dá comida, ela me hidrata, ela faz... É a coisa mais louca. Olha, é incrível. Então, quisera toda gestante tivesse uma Doro ali pra ela realmente, ela cuida com amor. Coisa mais fofa. Beijo. Tennessee. Então... Vamos falar sobre essa peça que está, né, tá sendo apresentada agora até domingo, dia 27, no Teatro Museu do Trabalho, né? Isso. Ali, na 7 de setembro, não é? Na Andradas ali. Na Andradas. Quase no gasômetro. Tá, 230 mas bem ali, pertinho. bem pertinho. Exatamente. E da onde surgiu a ideia de fazer essa peça? Vocês estão no meio de um curso de formação, certo? Eu achei muito interessante, porque ela é uma peça... que pega obras do autor, muito embora eu não tenha lido os livros, mas eu conheço, né? E vocês conseguiram compactar isso em uma peça relativamente curta até, tem o quê? 1h15? 1h15, né? Contem pra nós qual é o enredo, então, por favor. Então, Tennessee é uma peça que a gente está trabalhando, a gente começou a trabalhar em outubro, novembro, nas aulas. E o Tennessee Williams, ele é um dos principais dramaturgos do século XX, assim, né? Ele é norte-americano e nos chamou muita atenção porque ele fala sobre coisas que continuam atuais. Ele escreveu muito nos anos 40, 50 e continua sendo muito atual, né? Temas sobre violência, sobre homossexualidade, sobre relações de poder, abuso. Então, a nossa turma se identificou muito com ele, assim.
E essa montagem de 1h15, ela é costurada, essas 4 obras que a gente trouxe, com entrevistas do Tennessee. Então, a gente traz o Tennessee para a peça. Então, tem um caráter autobiográfico que ele tem nas obras dele, que a gente traz também para a peça. Quase como se ele estivesse, digamos, comentando, explicando Isso, o que exatamente. cada obra significa. Isso, são cenas icônicas, né? A gente pegou algumas cenas mais que a turma considerou bem relevante de ser dito, né? E daí, cada vez que acontece uma cena, tem vamos dizer assim, uma pausa e que ele interfere comentando, fazendo algum comentário ou falando, agora vai acontecer tal coisa. Então, que isso tá realmente no livro, né? Então, a gente pegou alguns trechos que realmente estão escritos ali para trazer na peça. É legal porque vocês conseguiram trazer cenas, enfim, que são de obra já renomada, conhecidas, enfim, icônicas mesmo, só que adaptando, de certa forma, ao nosso contexto atual. Essa ideia em função da atualidade do tema. Por aí? Isso, e também porque muitas das pessoas conhecem o Tennessee através dos filmes dele, né? Dos filmes que foram adaptados a partir dos textos dele. E o que a gente quis trazer também é um contraponto, porque sempre quando fazem uma adaptação, né, de um livro para o cinema, sempre se perde alguma coisa, né? Sempre muda um final ou muda alguma coisa. E a gente fala sobre isso na peça também. Tem muitas das coisas que ele falou nos livros que foi modificado nos filmes. E a gente traz esse Tennessee também um pouco indignado, porque na época, nos anos 40, 50, quando fizeram as adaptações para os filmes, muitas das coisas foram modificadas e o Tennessee na época ficou assim indignado, porque não era o jeito que ele escreveu. Então a gente também traz um Tennessee que critica um pouco também essa coisa muito da indústria, do cinema, que faz muita propaganda em torno de um filme, e daí belo, o autor do bonito, e não do que precisa necessariamente ser dito. É que, na verdade, muitas vezes as pessoas veem daí os filmes inspirados em obras achando que vão conhecer a obra de uma maneira mais fácil, né? Que é muito mais rápido, só que não corresponde exatamente ao conteúdo e, enfim, a interpretação que o próprio autor está dando. Isso. Exato. Aí o interessante, na verdade, sempre tem que ler o livro antes para depois ver o filme, né? Se fizer o contrário, não vai dar. Mas, e tu, né, Chico, que faz o Tennessee. Isso. Como é que foi esse processo para entrar dentro do personagem, assim? Então, foi um processo de muita pesquisa, assim, o Tennessee fez um livro de memórias nos últimos anos da vida dele. Eu encontrei o livro é difícil de encontrar material em português, né? Mas eu encontrei ele em inglês, li todo o livro. Foi muito uma conversa também entre a turma, entre a gente se identificar com os personagens, com o autor. Porque, como eu disse, né, são temas muito atuais. Então, todos nós sentimos, de alguma forma, essas relações. Ele fala muito sobre machismo também, sobre violência. Então, a gente está vivendo momentos que é muito importante falar sobre esses assuntos. E o jeito de entrar nos personagens é sendo verdadeiro com a gente mesmo. É falando sobre isso, é se identificando com o que ele falava. E, claro, deixei a barba crescer um pouco. Sim, eu ia dizer, essa barba aí veio também pra, né? Tentei deixar um pouco a barba crescer e tem uma caracterização, assim, de... enfim, jeito de se portar, jeito de falar, de todos os personagens, né? Os personagens também não são... a nossa turma tem toda, em média, 20, 25 anos, e os personagens já são personagens de 35, 40. Então, tem ali um jeito também de carregar mais trazer um drama maior para conseguir carregar essa atmosfera que ele construiu, né? Que é uma atmosfera densa, uma atmosfera pesada. De mais maturidade. De mais maturidade, de relações de... ele fala muito sobre relações de poder entre marido e mulher, aquele marido machista, sabe? Então, a turma também, o Eduardo, que faz o Stanley, que é um personagem muito icônico, que é um machão, assim. Também o Dudes tem 20 anos, também tem que carregar, tem que trazer uma coisa para o corpo, que é um estudo muito legal de fazer, né, como ator. Sabe que tu tá falando isso, acho que foi por isso que eu me surpreendi um pouco quando eu vi vocês. Sim, porque eu disse, nossa, como vocês são novinhos! E a gente espera realmente uma carga mais pesada de quem está interpretando obras desse porte, mas eu acho que isso também traz não só uma leveza, mas oxigena um pouco a forma de tu ver mesmo a obra, né? Tu ver talvez por um outro viés. Enfim, achei super interessante. Cada leitura a gente fez todo um processo, né? Foram meses desse processo. E cada leitura que a gente tinha de um personagem, interessante é que nós, né, colegas,
a gente identificava alguma passagem daquele personagem, dos personagens que estavam sendo, que a gente estava lendo, né? Então é muito legal porque a gente traz o que o personagem é, mas a gente traz um pouco da gente junto. Então é uma coisa que existe uma comunhão de identificação, sabe? Que é o bacana, realmente, acho que parece deixar muito rico o que vocês estão apresentando. Qual é o teu personagem também? Eu faço a Meg, faço a Eunice, que a Eunice é muito interessante, porque ela é uma passagem no Bonde Chamado Desejo. E aí, é um personagem teoricamente pequeno, mas eu tô transformando ela numa coisa diferente, assim, e grande, sabe? Tá sendo muito interessante. Então eu faço basicamente essas duas, a Meg e a Eunice, são os meus mais... Né? E aí ele faz a Tenecia, e só que como são 13 pessoas na turma, então a gente... mais de uma pessoa faz a Meg, mais de uma pessoa faz a Blanche, então a gente dividiu assim... E cada uma traz um pouco da personalidade de si, né, e da personagem, uma visão diferente. Que legal. Temos um teaser para conferir um pouquinho da peça, então roda aí. E temos fotos também para ver, né? Vamos então olhando as fotos, eu quero que vocês aí comentem, vamos explicando o que a gente vê. Vamos lá. Dani. E aí? Aí é a cena de uma colega nossa, Dani, com a Luísa, e elas estão no momento do filme do Bonde Chamado Desejo. Uma cena bem tocante, por sinal, bem forte. E acontece isso que a Tamiris falou, né? É a mesma personagem, a Blanche, interpretada por duas atrizes. Isso. Então dá também uma ideia de que existem esses personagens um pouco em cada um de nós, assim, não é cada... A gente não é só uma coisa, né? Isso, tem essa diferença também, assim. Aí o início da peça, a peça também tem muita música, muito... A gente canta, a gente toca instrumentos. É um musical junto. Um pouco... Aí a cena da rua, então é uma ideia mais performática também que, né, a gente oferece. E aí a cena na cama tem... o ambiente também que a gente criou, a cenografia, ela tem placas de zinco, que são ali portas que correm em trilhos. E é numa escada, assim, então também é bem legal. Que bacana. Vocês auxiliaram também na ambientação, cenografia, tudo? Sim, foi um processo bem coletivo. Muito, muito bonitas as imagens, assim, muito bacana. A Dani. A Dani, nossa. Aí num momento de atuação mesmo, exato, né? Aí no final da Blanche, também é um momento que trabalha com a ideia da luz, né? Que ela não pode, ela tem pavor da luz, porque a luz pode trazer a ideia do quão envelhecida ela está e que ela não gostaria de estar. E ela não quer assumir. Não quer assumir. São 13 atores, né? Um 13. bom grupo mesmo. E é legal porque a gente está já estudando há 1 ano juntos, né? A gente estuda na casa de teatro e a gente conseguiu durante esse ano criar aí uma amizade, né? A gente estuda todos os dias juntos. Nossa. Então materializar isso numa peça é muito legal, assim, porque a gente tem um processo, a gente ficou ensaiando assim, ó, muito tempo, janeiro inteiro a gente ficou todo dia virando madrugada ensaiando. E é muito legal porque tem isso tá na peça, assim, esse carinho, essa vontade de fazer teatro, né? A gente é novo, a gente traz um olhar novo também, assim. E fazer teatro em Porto Alegre, principalmente, nossa, né? Porque... Segura que nós vamos falar sobre esse assunto, exatamente, não, sobre o mercado mesmo, da arte, sobre a casa de teatro, a escola, no próximo bloco. E hoje é dia do nosso quadro semanal Virou o Mundo e nós vamos para a Argentina com a Janaína Ramos. Vamos ver o que ela está aprontando por lá. E aí, galera, tudo bem?
Tons de Preta aqui em Buenos Aires. Cheguei no Caminito, que fica no bairro La Boca, uma das partes mais turísticas de Buenos Aires. Fica perto da La Bombonera do Boca. Aqui tá rolando um tango. E é um bairro bem popular aqui de Buenos Aires. Tem bastante turistas. E várias pessoas vêm para curtir a noite, tem bastante artesanato. E ali na frente vou mostrar para vocês esse ponto turístico que é um dos mais conhecidos, que é o Caminito. Um pouquinho de Buenos Aires para vocês. Tchau, tchau. Que lindo, Janaína, saudades tuas. Obrigada pelo vídeo, adoramos. E agora a gente volta aqui pro sofá com um assunto que tá pegando fogo. A gente queria continuar, mas tinha que chamar o intervalo, né? Bom, vocês estão no curso ainda na escola, né, de formação de atores. E eu fico muito admirada, comentei com vocês, quando eu vejo realmente as pessoas se atirando nessa carreira e investindo, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, que é um mercado que a gente sabe que é limitado. Então, como é que vocês veem isso de dentro e talvez assim no auge da paixão também, porque vocês falam e eu vejo o olho brilhando. Sim. Onde é que vocês querem chegar e se vocês realmente acreditam assim no... Eu espero que acreditem, né? Nessas alturas. Vocês realmente acreditam que a coisa tem espaço, sabe? Tem espaço para crescer, para aparecer, para fazer seu nome, enfim. O teatro aqui no Sul ele é um pouco mais pontual, né? Isso é um fato. E por isso que a gente está sempre... a gente está sempre persistindo para que ele continue, para que ele se mantenha, porque ele realmente é muito... quando tu entra, quando tu vai, pelo menos quando eu comecei o curso, nossa, assim, é um mundo que tu se sente muito bem, muito acolhido e tu se sente tu. Então, assim, é uma força muito grande que tem o teatro, sabe? E às vezes tu de longe não consegue ter esse entendimento de quanto que dá, sabe? Existe uma barreira, uma resistência, existe sim, mas eu acho que existe uma força maior de nós artistas da gente se manter. Porque quando a gente consegue, quando é uma superação, nossa, não tem explicação conseguir estar, conseguir fazer, conseguir dialogar para o mundo alguma coisa, sabe? E principalmente também eu acho que valorizar o teatro local, né? Assim, porque muitas vezes o que lota é companhias de fora que vêm ou espetáculos mais conhecidos, que já tem patrocínio, que já tem mais... Quando vem com atores já consagrados globais, esse deve ser bom. Exato. E claro, dá para ir também nesses, mas é muito importante também valorizar o teatro que está começando, ou grupos daqui que são independentes, porque é difícil de se manter sem muito apoio, né, do governo, tem todas essas questões de apoio à cultura, que não é tão valorizado. Então é legal de valorizar, né? E os ingressos não são caros, as pessoas têm a ideia de que teatro é uma coisa super cara, surreal, assim, de outro mundo, mas não, são acessíveis. Todo final de semana, se tu procurar, tem alguma coisa acontecendo de grupos. Tu vai achar desde um drama até uma comédia, tu pode encontrar o teu gosto. E é legal de incluir isso na tua rotina, tanto quanto ver um filme, tanto quanto ir para um parque. Vai no teatro que tu vai te divertir. Eu acho que tem muito do hábito mesmo, né? Da pessoa realmente assim, ter o hábito de ir no teatro e aí lembrar automaticamente que essa é uma possibilidade. É que eu escuto pelo menos muito assim, ó, eu não vou ao teatro porque eu não entendo muito bem o que acontece, o que é o enredo, Mas assim, o teatro tem uma capacidade de ser muito subjetiva, sabe? É um ponto de vista, então não existe um certo e um errado. Existe uma visão de nós, o que a gente quer passar, mas o de vocês, como público, também agrega muito pra gente, porque esses tempos até... Numa das apresentações, uma colega falou, eu acho que parecia isso. Eu não tinha pensado nisso. Então, sabe, é uma experiência. Então, eu acho que isso é mais do que só início, meio e fim. É tu estar presente, tu estar ali naquele momento. É único, sabe? É uma experiência que tu está vivendo e que nunca mais vai ser repetida da mesma forma. Sabe? Aliás, muito legal tu falar isso, que é uma experiência, porque viver experiências, aliás, é algo que virou moda também, né? Todos os eventos, ações... tudo a gente vê assim, viva essa experiência. E o teatro está aí há muito tempo oportunizando exatamente essa experiência da qual vocês estão falando, né? Exato. E o que é legal é que o teatro, ele é uma arte ali do tempo, né? Porque ele nunca acontece igual. A gente está em cartaz desde segunda-feira
E cada dia é diferente, o público traz uma energia nova, a gente está com uma energia diferente, né? Então é muito legal porque uma apresentação nunca é diferente da outra, um teatro nunca é diferente do outro. Pode ver às vezes um grupo que tu viu anos atrás com a mesma peça, e tu vai ver anos depois, vai ser diferente. É diferente de tu ver um filme que está sempre ali já gravado, né? Sim, o ator vai ter sempre a mesma atuação, né? Exatamente. Então, é legal. E também a coisa de tu imergir numa coisa sem celular durante uma hora e meia. Isso é, assim, é raro hoje em dia tu ter um momento que tu pode se desligar e ficar ali entrando numa história e se deixar tocar, né? Deixar a tua imaginação viajar naquilo ali. E que nem a Tamires falou, não existe certo e errado, né? Tu bota a tua experiência naquilo e por isso que o teatro é tão legal, assim, é muito uma arte viva. Sim. Agora, eu preciso fazer uma pergunta pro Chico. Que eu tô desde o início, antes de começar o programa, eu disse, Chico, por que tu é Chico com S e não com C? Porque eu nunca tinha visto isso. Então, achei super exótico. É um apelido que uma amiga me deu quando eu era mais novo. E ela começou a me chamar de Chico com S, né? S-H-I-C-O. E depois eu fiquei pensando assim, eu pensei em trocar e voltar a usar Chico com C, mas eu pensei, tem Chico Buarque já, tem Chico Anísio, tem Chico Mendes, tem tanto Chico com C que já é assim. Eu gosto que ele nivela por cima, né? Não é um Chico não, Chico Buarque. É que quem sou eu? Não, vai usar o Chico com C, que já é, sabe? Daí eu comecei a usar o Chico com S, porque, enfim, é um jeito de também... Tem Chico Menegá com S. Chico Menegá com S, verdade, né? verdade. Torna ele cada vez mais ainda é ótimo, cada vez mais único. Claro, exatamente. Daí agora as pessoas que me chamam de Chico com S, assim, até às vezes estranho de chamar com C quando vai escrever o Chico mais usual, assim, né? Mas enfim, é um apelido que ficou... Eu sempre acho que é por causa de numerologia, né? As pessoas daí vêm com nomes diferentes, eu sempre pergunto numerologia. E em geral não é, é isso que é legal. É verdade. É um apelido que ficou, assim, depois que eu comecei a pensar mais nisso de ter um nome meu, assim, mais artístico, assim, eu fiquei pensando que podia ser um diferencial, mas... Não, e realmente é. Daí as ainda pessoas mais vai pro lado artístico, fica diferente, exótico, coisa só tua. Muito bacana. Agora, antes vocês tinham falado aqui em energia do público. Já aconteceu de vocês sentirem uma energia pesada e travar alguma coisa? Energia pesada eu acho que ainda não. Mas assim, tem dias que acontece, a gente vê o retorno, né? Tem uma cena que eu fico bem próximo do público, então eu consigo ver o que está acontecendo, ouvir no caso. E é interessante, assim, o retorno do público, assim, às vezes tem umas risadinhas, às vezes estão hipnotizados pelo momento, sabe? Então, energia estranha não... Agora, isso deve ser difícil, porque vocês estão ali numa concentração, e aí eu fico imaginando, né? O público reage de uma forma que daqui a pouco não é o que vocês gostariam. Sei lá, faz um som de deboche, e aí... não, e no como primeiro manter dia, a compostura? Tu tocou o celular de uma pessoa Nossa, 2 vezes. Daí é sacanagem também. Porque a gente pede no começo, né, pra desligar o celular. Daí era uma cena que a gente tava fazendo bem próxima do público. Que a gente senta numas mesas, como se fosse um bar, e a gente senta junto ali. E daí toca o celular, e eu tava dando texto bem na hora, né? E daí tu percebe que tá tocando o celular, mas tu tem que continuar dentro do personagem. E daí a pessoa desligou e tocou de novo a segunda vez. E sim, tocou em questão de 30 segundos, tocou de novo, sabe? Então é uma Isso deve ser difícil, porque eu acho que quebra quebra a magia ali exatamente. Então, gente, vamos fazer aqui um serviço de utilidade pública, tá? Se no cinema já não pode deixar o celular ligado, porque pode atrapalhar os outros, e muito mais no teatro, que vocês podem atrapalhar os atores, a concentração, o resultado da atuação pode ficar comprometido, e salientando, né? não somente os atores, como os próprios, o público que está assistindo, acaba sendo interferido. Quebra ali, né? Não pode, né? Não pode, desliga. É até bom para cada um, eu acho, o que vocês falaram, ficar ali 1h e 15 e parar para pensar, se permitir esse tempo. Gente, vamos fazer uma dinâmica, já que vocês estão na escola de atores. Como é que a gente se torna atriz, Bruna? Pois é. Tem alguma dica para dar para as viventes aqui? Tem a primeira coisa é bom até para quem fala em público, a coisa da então isso é bom para mim. Articulação, isso é muito importante. O que a gente faz? Tá, vamos começar então. Vamos lá, todo mundo, muita atenção. Tá. Começar com o ombro. Eu posso ficar com a perna cruzada? Porque eu tô com pode. Também vai ajudando então, o ombro aqui para dar uma soltada. Daí tô vamos bem fazer bom.
com a língua a gente vai... Fazer a volta em torno da boca. Se tu conseguir 5 para um lado, 5 para o outro. Isso já vai ajudando na articulação. Daí... Ah, não. A Bruna disse que não ia fazer. Pra cima e pra Vai, baixo. Não é fácil ser atriz ator. É verdade. Aham. Tem também... o mais fácil, ó. O da boquinha de beija. Esse é bom. Esse é bom. Boquinha de beijo. Beijo e sorriso. E depois disso tem as caretas. Pra Isso soltar. deve ser realmente até pra antes de entrar daqui a pouco no ar aqui eu posso fazer, pra bem bom. ficar mais soltinha. Eu faço como as caretas. Com careta. Todo, até quando dá pra usar a mão, assim, dá pra soltar Tá, os mas isso não músculos. vence o botox mais rápido daí? Pode ser. Olha, daí tem que ver... Mas eu acho que não, acho que isso Não? ajuda pra... Não. Justamente é um estímulo pra pele, né? Então, relaxa e estimula. Como então. se for, eu posso pensar nisso quase como uma ginástica facial. Isso. E aí o botox a gente vai lá e aplica depois e deixa tudo sempre no vencimento, Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá, mas isso na verdade a gente tá aqui brincando, mas é uma dica bem legal, até pra quem muitas vezes as pessoas ficam nervosas antes de sentar aqui no sofá ou começar palestras. Muita gente tem dificuldade de falar em público, é uma coisa que acho que até tira o foco do que tem que fazer e realmente facilita então a articulação. Isso, o rosto, uma coisa muito básica, mas que às vezes a gente acaba não fazendo, é o próprio relaxamento do pescoço, sabe? Isso aqui. Porque a gente chega com essa região muito tensa, sabe? Pelo menos eu, quando tô lá, antes de entrar, assim, eu tenho que lembrar de relaxar, porque senão eu entro com uma tensão. Vocês fazem essas preparações, algum tipo de Faço preparação bastante. antes? Sim, a gente tem, além da preparação técnica, a gente tem uma preparação de energia, assim, de se conectar. Nós somos em 13, né? Então a gente faz uma roda, a gente olha nos olhos um do outro, e a gente fala algumas palavras, porque o teatro é muito energia, né? Então tá ali como colegas e a gente sabendo que vai acabar isso logo mais, a gente apresenta até domingo. Então cada dia é uma contagem regressiva, então é muito de viver o momento, de aproveitar e cada dia é diferente, assim. E mais o jogo de cena, sabe? A conexão com os colegas, ela se dá como um jogo de cena, que isso interfere nisso que tu falou, cada dia pode ter uma reação do público, e como é que a gente lida com isso? Então, o jogo de cena te dá argumentos pra ajudar a ti e o teu colega. Deve dar uma sinergia. Bom, então aqui vocês, pessoal, no estúdio, vocês não reparem se eu começar na segunda-feira a pedir abraço coletivo e olhar nos olhos. E dizer, agora vamos mudar a energia, vamos lá, né? Já viram que eu vou tendo ideias. Vamos pro intervalo, eu já volto. E agora é hora do nosso Drops de Moda. E nas sextas-feiras a gente sempre traz uma celebridade escolhida para a semana. E a de hoje é uma das mulheres que eu considero uma das mais elegantes da atualidade. Ela tem um estilo muito próprio, ela é muito linda. E o acessório que ela carrega, assim, diariamente. Então, ó, Amal Clooney, vamos conferir. Eu acho ela sensacional, mas eu quero saber se vocês entenderam qual é o acessório que eu disse que ela carrega diariamente, que é incrível. George Clooney, né, gente? É uma satisfação, muito elegante a Amal, mas eu gosto do perfil dela porque, além de tudo, ela é uma baita profissional, né? Uma mulher
que se destaca por si só. Então, e além das roupas, é mais linda que a outra. Enfim, fica aí a inspiração pro final de semana. Bruna, tendências em unhas. O que tem de novidades aí pra gente se esbaldar? Vindo agora com tudo manicure russa. Vamos dar adeus aos alicates. O que raios é manicure russa? É a cutícula feita somente com brocas, sem alicate. Como assim com brocas? São uma lixadeirinha elétrica com broquinhas pequenininhas, como se fosse broquinha de dentista, especificamente para cutícula. E não dói isso? Não, nem um pouquinho. Qual é a vantagem? A pele não levanta, não, porque às vezes as pessoas têm a cutícula tão fininha, fica levantando, machucando, isso não acontece com a manicure russa. Fica com a pele já hidratada, sem risco de ter alergia também, tudo certo. Tá, então é um aparelhinho que tu tens, e aí põe ali, fica... Eu fico imaginando aquele barulho de broca de dentista. Ele solta toda a pele, fica aquela cutícula fundinha que às vezes a gente quer fazer e a manicure não consegue. Com a manicure russa, com a broca, tu consegue isso. E tem menos chance de sangramento também? Com certeza. Porque o alicate às vezes vai lá e exatamente, é isso que vai acabar com o tempo, não tem mais sangramento, não tem mais... Tamires se interessou. Agora, por que manicure russa? É o que as russas usam? Exatamente, é uma tendência que vem das russas. Que interessante. Tá, e isso tem um valor diferenciado? Sim. Em função do aparelho? Sim, a manicure russa é um valorzinho diferente da manicure normal. Se deixa também mais bonitinho. Com certeza, fica lindo, fica lindo. Tá, e me diz uma coisa, esse leva o mesmo tempo? Sim. Pra ser feito? É 1 hora, em torno de 1 hora, todo o processo. O resto é tudo normal, como tudo uma normal, mão... normal. Desmontação normal. Eu fico impressionada como assim, né? Tu vê, o trabalho de fazer as mãos, ele pode ter tantos diferenciais, tantos detalhes e novidades, né? Sim, com certeza. Sempre estão inventando alguma coisa nova. Nunca na mesmice. Tá, então as vantagens é realmente menos sangramento. Sim. Hidratação da cutícula. Por que hidratação? Porque às vezes acontece da cliente faz a cutícula, chega em casa no outro dia fica esbranquiçadinho nos cantos, sabe? Com a broca isso não acontece, porque a gente tira todo o excesso de pele morta que fica e sem machucar. Porque às vezes a gente quer chegar tão fundo na cutícula que acaba machucando, isso não acontece com a broca. Então, claro, com todo cuidado. Claro, claro. Né? Profissionais qualificados que façam cursos. Que agora em abril teremos curso em São Paulo, então... Como é que é uma broca? Eu fiquei pensando, a gente não vê muitas vezes a broca, né? Eu, pelo menos, não sou, porque tu tá com a boca aberta, olhando pra cima e tu não sabe o que estão botando ali. Sim. Como é que é a broca, então, pra ela pegar na cutícula? As brocas mais fininhas, compridas, que se usa pra passar na unha, pra soltar a pele, e pra área da cutícula são redondinhas, então elas não correm o risco de machucar a pele. É como se fosse, me corrija se eu tô errada, é como se fosse daí depois que tu solta uma lixadinha, assim? Isso, é pra soltar. Pra tirar só aquela pra soltar pelezinha. aquela pelezinha que tá solta. Que interessante. Nunca tinha ouvido falar nisso, gente. Tô louca pra experimentar, vamos ver. Porque a minha cutícula, ela fica bem ressecada. É, isso não vai acontecer mais com a manicure russa. E tá vindo com tudo. Olha, muito bom, hein? Bom, então já sabem que além de fazer alongamento, dá pra fazer alongamento. Com certeza. Dá pra ficar com umas garras, umas unhas lindas, não garras, né? Umas unhas bonitas, longas, com a cutícula bem feitinha, mais profunda, hidratada e sem dor. Olha que maravilha. Exatamente. Perfeito, já vamos lá. Ó. Bom, agora é hora da nossa agenda cultural pro final de semana. Para quem gosta de um bom filme, Roma volta à tela da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. As exibições ocorrem nesta sexta, às 8 da noite, e no domingo, às 6 horas. O longo de Alfonso Cuarón é líder de indicações ao Oscar 2019, ao lado de A Favorita. E também é o primeiro da Netflix a disputar as principais categorias, entre elas de melhor filme, melhor diretor e melhor atriz. Também às 8 da noite dessa sexta, a programação do Porto Verão Alegre leva Frida Kahlo, A Revolução, a uma sessão única no Teatro do Sesc Canoas. A peça completa 10 anos em 2019 e é livremente inspirada na vida e obra da artista mexicana. Já As Tias de Vinícius ganhará o palco do Teatro Renascença até domingo, sempre às 9 horas da noite. A comédia musical, inspirada na obra de Vinícius de Moraes, traz as tias do artista esperando a visita do parente ilustre, na companhia de alguns primos e primas. E no Teatro da Henriques está em cartaz a comédia Homens de Perto, Desgovernados, que reúne os atores Oscar Simch
Rogério Beretta e Zé Vitor Castiel. As apresentações ocorrem de sexta a domingo, às 9 horas da noite. No Teatro Bourbon Country, a Esbórnia desembarca até domingo para apresentações da nova atração. A Esbórnia Contra-Ataca, o sonho não acabou, só mudou de lugar. No repertório, seguem alguns clássicos de tangos e tragédias, além de novas canções. Os shows acontecem todos os dias às 9 horas da noite. Já quem gosta de arte pode conferir no sábado a exposição Se o Paraíso Fosse Assim Tão Bom, da artista britânica Cecily Brown, um dos nomes de maior destaque na pintura contemporânea mundial. A abertura será às 2 da tarde e a mostra pode ser visitada até o dia 17 de março, na Fundação Iberê Camargo, com entrada gratuita. E fechando a agenda do final de semana, a grande atração do Teatro São Pedro é o ator Tonico Pereira, vivendo um dos personagens mais fascinantes da história na peça O Julgamento de Sócrates. As sessões ocorrem sábado, às 9 da noite e domingo, às 6 horas. O espetáculo comemora os 50 anos de carreira do artista. Em breve estarei apresentando na Agenda Cultural peças onde vocês vão estar atuando, né? Assim espero. Sim. Gente, vocês agora vão apresentar essa peça até domingo, dia 27. E aí, o que acontece com vocês da vida? Então, a gente continua o 2º ano de curso, né, na Casa de Teatro. Nesse ano, a gente continua com algumas cadeiras e em outubro a gente monta outra peça. E daí a gente se forma nesse curso de 2 anos de formação de atores e atrizes. A outra peça daí vai ser apresentada em janeiro do ano que vem também, ou não? Em outubro, em outubro mesmo. A gente monta um pouquinho antes de outubro, daí em outubro a gente apresenta. Isso. Que é tipo, na verdade, essas peças é como se fosse um TCC. Isso, é a mesma ideia. É botar em prática o que vocês estão aprendendo. E o que é muito legal é que são os professores e as professoras que trabalham lá são artistas muito incríveis aqui do Rio Grande do Sul, assim, do Brasil. Então, tem esse teor de ser uma escola, mas ao mesmo tempo tem um lado assim artístico e profissional muito grande que é para já preparar para valendo assim, né? Então, para vocês deve ser muito legal trabalhar daí com profissionais que vocês admiram. Isso que eu comentar, é um incentivo muito grande pra gente, sabe? Porque eles abrem o leque de possibilidades e nos deixam tomar conta disso, sabe? Então, nossa, a gente só tem que agradecer muito a todos eles. É uma lista de gente envolvida nisso, de profissionais muito qualificados e muito bons e muito disponíveis pra gente. São como é que é quantas vezes por semana vocês têm aula? É de segunda a quinta. Esse ano passado foi de segunda a quinta, das 6h30 às 11 horas praticamente. Ah, é um monte? É, bastante. E vocês não saem de lá com alguns meio que assim, tomados pelo personagem, aí tem que dissociar? É uma imersão sempre, até porque a gente tem muitas aulas que são assim, a gente se abre muito como lado pessoal, né? Porque ser ator e ser atriz é tu investigar a si próprio, tu tem que olhar para quase uma terapia, assim, né? Então a gente sai de lá chorando, feliz, e tudo isso interfere na tua vida, mas tu sabe que isso daí é para interfere de forma construtiva. A gente sai muito sensível, né? Por todo o processo ele é forte, né? Então, mas acho que bem isso, é uma interferência muito boa que dá. Olha, gente, bom, tô curiosa para ver a peça, meus parabéns. Eu tenho certeza que é um sucesso, gostei de ver ali as imagens e ver a paixão de vocês nos olhos, né? Aí eu ia até dizer, pegando esse gancho, o teu convite tá lá, olha, reservado pra ti. Que maravilha! E o acompanhante. Então tá, ó, Patricão, te liga que tu vai no teatro. Gente, muito obrigada. Bruna também, tô louca pra experimentar. Isso. Eu não vou fazer o alongamento agora, porque a minha unha até tá comprida, mas essa manicure russa aí me interessou. Sucesso pra vocês. Obrigada a vocês que estão aqui conosco mais uma vez. E agora é hora do Arquitetura e Design com a Elione Prestes. Beijos!